E acho que está feita a apresentação, porque de nós 3, ou de nós 10, porque estão presentes os 7 jurados, que manifestarão, se assim o desejarem, ao final destas exposições, a sua opinião. De nós todos, o único que precisaria apresentar-se sou eu. Dito Roberto Campos e dito Luiz Carlos Prestes, não é preciso dizer mais coisa alguma. A minha presença se explica por uma única razão. Um velho advogado criminal, fazendo agora 48 anos de exercício profissional, ex-deputado pelo estado da Guanabara, cassado em 1969, em 79 nomeado juiz da terceira Câmara Criminal do Tribunal Criminal de Alçada deste estado e aposentado no ano passado por força de dispositivo constitucional que impede que quem tem mais de 70 anos continue a prestar serviços oficiais ao governo. Então era preciso a minha apresentação, farei depois a apresentação dos senhores jurados e vamos passar a explicar, principalmente para os senhores, como decorrerá o programa. Anotando que é inacreditável, seria inacreditável há um ano atrás, que este programa pudesse ser realizado em qualquer televisão do país. Luiz Carlos Prestes e Roberto Campos falando sobre esses temas. Há um ano atrás, não seria possível. Hoje, dá-se esse milagre com o milagre da nova república, dá-se este a que os senhores vão assistir. Não só o fato, como o fato de que tudo isto se passa numa televisão oficial. No programa, os oradores, os expositores, os debatedores, palavra que não está no dicionário, mas que está absolutamente certa, debatedor é aquele que debate, terão neste programa, pelo menos, 12 minutos, cada um, por 3 vezes. 12 minutos alternadamente. Primeiro falará o ex-senador Luiz Carlos Prestes, durante 12 minutos. Depois, durante 12 minutos, o senador Roberto Campos. Depois, novamente 12, novamente 12, 12, 12. E, ao final, para arremate, para as conclusões de suas exposições, cada um terá 6 minutos. Depois disso, os jurados, neste caso, não serão chamados a fazer um julgamento, se votam no comunismo ou se votam no capitalismo. Não, mas serão convidados, se assim o desejarem, a manifestar a sua opinião sobre os temas expostos. Dito isto, vamos iniciar dando a palavra ao eminente cidadão Luiz Carlos Prestes. Senhor presidente, senhor senador Roberto Campos, aos jurados e aos senhores telespectadores. Eu fui surpreendido com a orientação dessa reunião e de um debate entre socialismo e capitalismo. Solicitei da TV educativa uma informação sobre o que seria essa sessão, essa reunião, porque não pretendia de forma alguma defender uma tese, uma opinião, com a ilusão de conseguir do senhor senador Roberto Campos que ele mudasse de opinião. Seria uma ingenuidade de minha parte. De maneira que estou tanto ou quanto surpreendido. Naturalmente, não vou propriamente fazer a defesa do socialismo. O socialismo me preocupa a mim, aqui no Brasil. Para defender o socialismo, eu teria que defender as sociedades socialistas já existentes hoje no mundo. Não só na União Soviética, países europeus, asiáticos, inclusive na América Latina. Isso a mim
seria muito agradável, mas penso que o melhor e o mais acertado para um programa de televisão é mostrar o que é o capitalismo aqui no Brasil. Eu fui educado, ou melhor, nascido no Rio Grande do Sul. Eu fui educado no Rio de Janeiro. E confesso que jamais vi tanta miséria nessa capital. Não são somente os assaltos, é a fome hoje. Famílias inteiras dormindo nas calçadas. O grau de miséria atingido hoje em nosso país, depois desses 21 anos de ditadura e de tirania, é para todos nós terrivelmente doloroso. Hoje existem em nosso país nunca menos de 30 milhões de seres humanos que não comem o indispensável para sobreviver. Essa é a primeira constatação. E aqueles que trabalham recebem salários de fome. Ainda agora, após a eleição do senhor Tancredo Neves, a grande imprensa, todos os meios de comunicação afirmaram, com grandes manchetes, que reconquistamos a democracia, que o militarismo havia desaparecido do Brasil. Vivemos agora numa nova república. Nesse sentido, eu tenho a mesma opinião do senador Roberto Campos no seu artigo no domingo último, que ele conclui com uma frase que por mim já havia sido pronunciada de outra maneira, de outra forma, que não é hoje no Brasil nada mais parecido com a República Velha do que a República Nova, ou a Nova República, no estado de São Paulo e no Globo de domingo. Eu, quando soube do aumento de salário mínimo, em 1º de maio, é que verifiquei que a República Nova já nascera velha. É evidente para todos os brasileiros, é sabido, que o salário mínimo é a base de toda a escala salarial. 2, 3, 5, 10, 15, 20 salários mínimos. Mas a grande massa recebe o salário mínimo ou menos que o salário mínimo. 166 mil cruzeiros até 1º de maio. Uma defasagem de mais de 65%. Segundo o Diese, 65,9% em relação ao salário mínimo de 1940. E um líder operário, durante a campanha eleitoral do senhor Tancredo Neves, perguntava-lhe como terminar com essa defasagem, se ele seria capaz, se ele acabaria com isso. Palavras do senhor Tancredo Neves respondendo: mas para terminar a defasagem, o salário mínimo agora devia passar a 800 mil cruzeiros. E isso os patrões não podem pagar. Mas o decreto do senhor Sarney elevou o salário mínimo para 334%. Não, já não digo 800, mas nem 500 mil ou 400 mil. E foi diante disso que eu tive a segurança de que a República Nova não se distinguia muito da República Velha. Mantinha a mesma defasagem, porque neste ano, de 1º de maio do ano passado ao 1º de maio deste ano, a inflação já elevaram os preços de muito mais do que de 100%. Os preços todos subiram nesse período. É isso, sem dúvida alguma, esse é o primeiro sintoma do que é a sociedade capitalista aqui em nosso país. A lei da concentração do capital se verifica de uma forma quase que evidente para os mais atrasados, para os mais ignorantes. A lei de Marx, no 7º capítulo do 1º tomo do Capital, nos informa, que à medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor e a miséria para massas cada vez maiores. Hoje já não é apenas
a classe operária que sofre com essa concentração do capital, são as camadas médias, com esse aumento absurdo dos aluguéis de casa. Ainda agora, os sócios, os associados ao Banco Nacional de Habitação estão cientes de que este ano os contratos de aluguel de casa que findaram no próximo mês de julho terão um aumento de 242,6%. E muitos não podem, de forma alguma, a maioria, não está em condições absolutamente de pagar contratos, aluguéis de casa com aumentos dessa proporção. A pequena burguesia hoje, as famílias pequeno-burguesas, estão abandonando os lares para viverem 2, 3, 4 famílias juntas, porque não podem, cada uma delas, isoladamente, pagar o aluguel de casa. A distribuição da renda em nosso país também é uma das mais injustas, talvez, no mundo inteiro. Confirmando justamente a lei da concentração do capital de Marx. Se tomamos os recenseamentos de 60, 70 e 80 e examinamos a parcela da renda que recebem aqueles que representam os 10% mais ricos em nosso país, teremos uma curva ascendente, em que a apropriação da renda por esses 10% é cada dia maior. É de recenseamento em recenseamento, aumenta. Alguns dados assim de memória, que eu não posso dar com exatidão, de 12% da renda nacional, os 10% mais ricos hoje absorvem muito mais. Dados que eu conheço, eu posso afirmar simplesmente 20%. Embora o senhor Hélio Jaguaribe, em livros, em artigos, diga que eles já absorvem mais de 50% da renda. Enquanto que os 50% mais pobres, se examinarmos a parcela da renda que recebem, 50% mais pobres, não os 10%, os 10% são os mais ricos. Os 50% mais pobres recebem apenas ou participam da renda nacional segundo uma linha descendente, de 18%, a hoje já chegam, de 80%, da recenseamento de 80%, a 11%. Quer dizer, essa é a realidade do desenvolvimento do capitalismo em nosso país. Devo observar o ilustre orador que ainda lhe restam 2 minutos nesta fase. De maneira que isso é que mostra a realidade do capitalismo brasileiro. E, além disso, uma série de grandes problemas, né, que enfrentamos há muitos anos e que aí até hoje não estão resolvidos. Porque o capitalismo distribui o dinheiro do povo de uma maneira bastante estranha, né? Não há dinheiro para resolver os problemas mais importantes da nação, como o problema da terra, o problema da instrução pública, o problema da saúde pública, que se tornam cada vez mais graves, porque é o armamento, são as forças armadas, a polícia, a burocracia, as mordomias, que absorvem a parte do gigante, a parte decisiva do orçamento. E para a instrução pública, 2%. Para a saúde pública, igual ou menos do que isso. Só existe até hoje, agora, na América Latina, um país que resolveu esses grandes problemas. Tanto o problema da terra, como o problema da instrução pública, como o problema da saúde pública. Cito da saúde pública porque é aquele por o qual eu posso dar um número, confirmado ainda há poucos dias pelo economista Betting, que veio de Cuba. É que em Cuba a mortalidade infantil já está reduzida a 15
Em 1000 crianças que nascem vivas, apenas 15 morrem antes de completar o primeiro ano de vida. O tempo do Vossa Excelência está esgotado nesta parte. Enquanto que aqui no Brasil, na capital de São Paulo, é de cerca de 100%. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao ilustre senador Roberto Campos, por 12 minutos, permitindo-me Sua Excelência que aos 10 eu lhe chame a atenção para seu benefício. Senhor presidente, caro senador Luiz Carlos Prestes, senhores jurados, meus caros telespectadores. Tudo me separa do senador Luiz Carlos Prestes, mas uma coisa nos une, a firmeza de nossas convicções. Nem ele, nem eu sacrificamos coerência de princípios, quer para assaltar o poder, quer para agradar aos poderosos. Ele foi sempre de uma coerência obstinada. E eu fui sempre, como dizia meu amigo Nelson Rodrigues, um idiota da objetividade. Mas talvez até eu tenha tido um pouco mais de versatilidade. Em minha juventude também fui socialista. Acreditava no poder do Estado para reformar o mundo, se não criá-lo de novo. E cheguei mesmo, em vista do meu ímpeto nas Nações Unidas, ímpeto crítico contra as nações líderes, cheguei a ser chamado pelo ilustre ministro Oswaldo Aranha de comunista. Verifiquei logo, entretanto, que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo, torna apenas o mundo mais autoritário. O mercado tem mais informações do que o governo, erra menos do que o governo e se autocorrige mais. E, além disso, o mercado é uma verdadeira forma de democracia econômica, equivalente ao voto da vida política. Na realidade, o mercado é uma democracia permanente, em que cada cidadão vota diariamente, quando na vida política ele vota raramente. Por isso passei a acreditar nos valores liberais associados à ideia do capitalismo, que é um nome que gera confusões. Quando se fala em capitalismo, habitualmente se tem a impressão de que se está acentuando a predominância da remuneração do capitalista. Ora, a história da evolução ocidental revela que o que tem realmente crescido como participação na renda nacional é a renda dos assalariados. Se tomarmos a grande potência capitalista dos Estados Unidos, tomemos um ano como 1940, os salários representavam 63% da renda nacional e em 55 já representavam 68%. Já a fatia de remuneração de dividendos, aluguéis e juros havia declinado no mesmo período de 14% para 9%. Não é, portanto, o tamanho das fatias de remuneração que define o capitalismo. É o uso de processos capitalistas de produção. Quer dizer, a utilização de máquinas e de equipamentos através de um processo indireto. Mas, como disse, eu evoluí de uma posição socialista para uma posição de capitalismo liberal. Sem acreditar, e nisso eu concordo com o Luiz Carlos Prestes, que exista realmente o capitalismo no Brasil. Nossa diferença é essa. Ele critica um capitalismo que, a meu ver, não existe no Brasil. No máximo, teremos um embrião de capitalismo. Na realidade, temos um cripto-socialismo, um socialismo precoce. De vez que, mesmo pela definição padrão de socialismo, propriedade dos meios de produção, verifica-se que o governo hoje tem uma fatia enorme dos bens de produção. Ele absorve 70% da poupança, restituindo, é verdade, um pouco ao setor privado, mas absorvendo-a em sua maioria. Ele responde por cerca de 60% dos novos investimentos. E a participação do governo no dispêndio público é cerca de metade, do dispêndio nacional é cerca de metade. Nós somos um país apenas nominalmente capitalista. Naquelas áreas onde o capitalismo funcionou um pouco melhor, o centro-sul do Brasil, particularmente a região de São Paulo, Paraná para o sul, nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida.
Afinal de contas, a renda por habitante em São Paulo é de 4 mil dólares por habitante hoje. Isto é uma renda equivalente à da Espanha e é 2/3 da renda de uma Itália, que já é um país inserido na civilização industrial. Não se pratica no Brasil o verdadeiro capitalismo privado, pratica-se no Brasil um semicapitalismo de Estado, com a tirania política e a economia, a ineficiência econômica que daí resultam. Mas essa questão de padrão de vida, distribuição de renda, não tem fundamentalmente muito a ver com a escolha do sistema econômico. Há países socialistas profundamente pobres. Tomemos o caso da Ásia e tomemos o mesmo coeficiente racial. Tomemos a raça chinesa, a raça cínica. Comparemos a China continental, que agora, felizmente, está virando um pouco capitalista e, com isto, acelerando seu crescimento e melhorando seu padrão de vida. Tomemos a China continental, os chineses Han da China continental e comparemos-los com os chineses Han de Taiwan. A China continental comunista tem exatamente 1/10 da renda por habitante da China capitalista, que é Taiwan. 1/20 da renda de Singapura, também povoada, em cerca de 70%, por chineses Han, do mesmo estofo cultural. Então, o capitalismo produziu uma renda muito maior. E nem se pode dizer que tenha sido mal distribuída. Na realidade, os coeficientes de distribuição de renda de Taiwan, de Singapura e um pouco abaixo a Coreia, a distribuição de renda é um pouco pior, são comparáveis aos da Suécia. A distância entre a remuneração mais alta, o quarto quartil e o quartil mais baixo é de 4:1, que é uma distribuição de renda perfeitamente aceitável, provavelmente melhor do que a existente na União Soviética, onde grande parte dos privilégios afluem não para o proletariado, porque aquilo nunca foi uma ditadura do proletariado, e sim para a nomenclatura, pois que é uma ditadura do partido com excepcionais privilégios para a nomenclatura. O Brasil tem vastos problemas. Um dos grandes problemas é exatamente não praticar o capitalismo em sua forma ocidental. Pratica um capitalismo de Estado. E que tem feito o Estado, meus senhores? O Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial. Quer fazer petroquímica, quer ter fábrica de computadores, mete-se na indústria pesada, sem primeiro indagar se seria melhor e mais eficiente a ação privada nesses campos. E não faz aquilo que só o governo pode fazer, que é curar a malária em Mato Grosso. Eu, na campanha, tinha medo de fazer campanha no Nortão de Mato Grosso, porque às 6 horas da tarde vinham os mosquitos. Agora temos febre amarela, a carência de hospitais. O governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva. Por quê? Porque o capitalismo impede? Não! O Banco Mundial, que é uma entidade capitalista, vive recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais, que não podem ser trabalhadas pela iniciativa privada. Não, meus senhores, os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil, não são pecados capitalistas, são violações da posição capitalista, de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial. Apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial. Mas, meu caro senador, comparemos zonas de contraste, onde é possível verificar-se a eficiência dos dois sistemas quase que tatilmente e certamente visualmente. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não há comparação em termos de eficiência econômica, de padrão de vida, de bem-estar social, de satisfação social e até mesmo de liberdade política, conquanto Coreia do Sul seja um Estado autoritário, ou é menos do que Coreia do Norte. Claramente a Coreia do Sul, a mesma raça, mais pobre em recursos naturais, porque os recursos naturais estão no Norte, avançou muito mais, a Coreia do Sul avançou muito mais do que a Coreia do Norte. É hoje um país que exporta mais que o Brasil. E que, partindo de um nível de renda miserável, em breve se ombreará com o Brasil. Enquanto Taiwan, partindo de um nível de renda muito inferior ao do Brasil, quando eu estive lá em 1964, era uma miserável favela. Hoje tem 3 mil dólares por habitante, 30% a mais do que o Brasil, coisa que parecia incrível.
Comparemos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Um socialista, outro capitalista. Quem é que está financiando a Alemanha Oriental? É a Alemanha Ocidental. Onde há melhores condições de vida? É na Alemanha Ocidental. Para onde querem fugir as pessoas? Para a Alemanha Ocidental. Ninguém foge para a Alemanha Oriental. A rigor, um grande critério para se julgar da capacidade dos sistemas de produzir satisfação econômica e satisfação social é perguntar qual é o problema básico do país. É impedir que os imigrantes venham, entrem no país, ou é impedir que os seus habitantes saiam? Meus senhores, o problema do mundo ocidental, o problema dos Estados Unidos, o problema da França, o problema da Inglaterra, é impedir que imigrantes venham, mesmo dos países socialistas. Ao passo que o problema dos países socialistas é precisamente o contrário. Se lá existe satisfação social, se o sistema é satisfatório, por que existe Muro de Berlim? Porque existe o complexo, porque existe o grande aparato policial de fronteiras que impede que os cidadãos saiam um pouco de sua terra para respirar. Meus senhores, é uma total ilusão pensar que o socialismo é capaz de dar satisfação social. Perguntemos a um brasileiro aqui, sofredor e miserável, se ele gostaria de viver no Vietnã, na União Soviética, ou na Romênia, ou na Polônia. Não gostaria, não. Ele ouve falar que na Romênia, que na Polônia, os sindicatos são proibidos. Os sindicatos não podem fazer greves. Os líderes sindicais são botados na cadeia. E se fossem para lá, voltariam logo para sofrer da nossa angústia de proto-capitalistas. Esse malvado capitalismo embrionário de que só nos salvaremos quando deixamos de ter um capitalismo de Estado para termos, afinal, um capitalismo liberal. Este sim, capaz de prover três coisas: eficiência econômica, satisfação social e, meus caros amigos, liberdade política. O homem é um animal político e a mais antiga e a mais cruel das fomes, talvez maior que a fome física, é a fome de liberdade. Isso é que se encontra nos regimes capitalistas do Ocidente. Embora a intervenção do senador Roberto Campos seja bastante provocadora de uma resposta sobre o que é o socialismo, eu não pretendo entrar nesse terreno. Eu me preocupo mais com o Brasil. Eu me preocupo mais com a realidade aqui em nosso continente mesmo, porque conheço alguma coisa. Eu não sei o grau de conhecimento que tem o senhor Roberto Campos da situação na União Soviética, da situação na Coreia, né? Eu nunca estive na Coreia, mas eu também não conheço o que se passa na Coreia. Agora, sei que ele seguia muito pelo que diz a imprensa, os meios de comunicação em nosso país, que transcrevem, sem nenhum espírito crítico, todas as informações das agências internacionais, particularmente as agências norte-americanas, que combatem, que travam uma luta séria contra os países socialistas, né? Naturalmente. As empresas capitalistas, todas elas travam uma luta contra o socialismo. O que me admira na intervenção do ilustre senador é o conceito que tem de capitalismo. O que é o capitalismo, afinal? É uma formação econômico-social. Se o Brasil não é um país capitalista, qual é a outra formação econômico-social a que já atingiu? É ainda escravagista? Porque as formações econômico-sociais, na ciência histórica, são o comunismo primitivo, substituído mais tarde pelo escravagismo, o feudalismo, e afinal, chegamos ao capitalismo. E o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo. É uma fatalidade histórica, devida justamente devido à lei da concentração do capital. Que, como eu disse, a miséria das massas é cada vez maior e a riqueza se acumula cada vez mais nas mãos de uma minoria. O capitalismo brasileiro já atingiu a etapa, particularmente com o movimento militar reacionário de 64,
de capitalismo monopolista de Estado. Mas é capitalismo. O trabalho é assalariado e a riqueza se acumula nas mãos dos monopólios. Nós, comunistas, já cometemos sérios erros justamente pelo desconhecimento da realidade brasileira. Em 1945, nós, comunistas, afirmávamos, né, que enquanto não fosse acabado, liquidado o latifúndio e terminada a dominação imperialista, que o capitalismo não se desenvolveria no Brasil. Isso nos levou a cometer erros ainda cada vez maiores, porque era uma compreensão completamente falsa da realidade brasileira. Naquela época, os sociólogos brasileiros ainda não haviam examinado suficientemente essa realidade. Eu, como universitário, o que havia de melhor na literatura sociológica brasileira, eu havia lido. Eu conhecia a obra de Euclides da Cunha, a obra de Alberto Torres, a obra de Oliveira Viana, porque os novos sociólogos apareceram particularmente na década de 50. Um deles, talvez um dos mais ilustres, o senhor Florestan Fernandes, ele é de opinião de que o Brasil, já desde o fim do século passado, é um país capitalista. A escravidão negra durou até 88, mas desde que o Brasil conquistou a independência política, no princípio do século passado, o capitalismo começou a se desenvolver no país. Não era ainda a formação econômico-social dominante, porque ao lado continuou a escravidão negra. Mas à medida que o capitalismo, que a escravidão negra tendia a morrer, a desaparecer, particularmente depois que cessou o tráfico nos meados do século passado, o capitalismo se desenvolvia. E eu não conheço nenhuma outra formação econômico-social que não sejam estas. O escravagismo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo. Inventa-se uma outra. Quer dizer, o Brasil é um país capitalista. E foi justamente porque não conhecíamos essa realidade, como ainda hoje não conhecemos, porque ainda não há uma análise científica da realidade brasileira. Há contribuições importantes, como particularmente de Florestan Fernandes, de Fernando Henrique Cardoso, do próprio Celso Furtado, que é um economista burguês, mas que trouxe contribuições valiosas para a análise da realidade brasileira. O Brasil é um país capitalista. Negar isso me parece bastante difícil. E a lei da concentração do capital nesse país capitalista está se verificando quase que para os cegos. Só não vê que essa lei está se aplicando aqui no Brasil, desde a questão do milagre econômico, né, de 68 a 73, e mesmo posteriormente a isso, com o desenvolvimento relativamente acelerado da economia brasileira. Agora, quanto ao socialismo aqui na América Latina, o que há é Cuba socialista, que já construiu a sociedade socialista. E nesse sentido, como o acesso a Cuba é mais fácil do que a União Soviética, a própria imprensa brasileira, os meios de comunicação, né, atacam, criticam menos Cuba do que a União Soviética e outros países socialistas, porque milhares de cidadãos brasileiros já visitaram Cuba e já reconheceram o que é o socialismo em Cuba. Nós, em 1975, nós, comunistas da América Latina, todos os partidos comunistas da América Latina, nos reunimos em Havana. Procuramos examinar a realidade latino-americana e chegamos à seguinte conclusão: o capitalismo já não resolve nenhum grande problema em nossos países. Nem o problema da terra, nem o problema da fome, nem o problema da instrução, nem o problema da saúde pública. Nenhum deles ele mais pode resolver. É necessário uma outra formação econômico-social. E é um homem que é um líder operário de talento, mas que não tem ainda, não chegou ainda
a ideologia do proletariado. O Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de dirigir 3 greves econômicas, em 78, 79 e 80, afirmava ele. É possível até que já tenha esquecido essa afirmação, porque passou a ser um líder político, está envolvido nessa politicagem já. Mas como líder operário, como líder sindical, ele afirmou, naquela época, com tanto quanto desanimado, depois de dirigir 3 greves econômicas, não basta aumentar salário, dizia ele, é necessário mudar o regime. Quer dizer, é isso que é a realidade, chegar a um outro regime. Cuba resolveu esses problemas a que eu me referi. O problema da terra foi resolvido logo nos primeiros anos, após a Revolução, que levou o senhor John Kennedy, o democrata John Kennedy, a cometer o erro político que cometeu, pensando matar Cuba, matar o povo cubano, suspendendo o fornecimento de petróleo a Cuba. Porque Cuba é uma pequena ilha que não possui nenhum combustível, nem petróleo, nem carvão, nem quedas d'água, nem mesmo florestas ou matas. Cuba dependia do petróleo para fazer funcionar as suas usinas de açúcar. E foi cortado. Cuba teve que receber petróleo de outra parte, procurar a União Soviética. Como ainda agora, o presidente da Nicarágua, diante das ameaças do senhor Reagan, com essa perversidade de pretender matar de fome o povo nicaragüense, com o boicote do comércio com os Estados Unidos, que era o maior mercado para a Nicarágua, foi a Moscou para pedir socorro, para ver como pode ser ajudado. E teve ajuda imediata. Já os jornais mesmo, as agências americanas mesmo, afirmam que a União Soviética já forneceu um crédito de 500 milhões de dólares aos sandinistas, à direção sandinista da Nicarágua. Mas se Cuba resolveu esse problema da terra, mesmo tendo que resistir a essa resposta do Sr. Kennedy, resolveu, em 15 anos, outros problemas dos mais sérios, né? Que foi o problema da instrução pública para o povo cubano. Já no primeiro ano após a Revolução, o analfabetismo foi eliminado. E as outras chagas do capitalismo em Cuba, que eram a prostituição, porque a mulher cubana era prostituta para os turistas americanos, a outra chaga era a mendicância, porque o operário, o cortador de cana em Cuba, recebia salário durante 4, 5 meses, e o resto do ano não tinha salário. Ia pedir esmola... Me permita observar-lhe que tem mais 2 minutos. Ia pedir esmolas no aeroporto aos turistas americanos. Essa era a realidade de Cuba. Resolveu também o problema da instrução e o problema da saúde pública. Eu vou me limitar à saúde pública, porque é sabido o que é essa mortalidade da infância em nosso país, né? Mesmo na capital de São Paulo, o maior centro industrial da América Latina, de 1000 crianças que nascem vivas, pelo menos em 79, no ano de 79, que é o último número que eu conheço, porque eu depois não fiz outras investigações, 97 crianças. Em Recife vai a 250, no Ceará vai a 300. Essa é a mortalidade infantil no Brasil, né? Em Cuba, essa mortalidade está reduzida, em 1980, a 15 em 1000. De 1000 crianças morriam apenas 15. E o senhor Joemir Berti, agora vindo de Cuba, diz que esse número já está reduzido a 14. Quer dizer, tende, portanto, a diminuir. E quanto à instrução pública, toda criança entre 7 e 14 anos está na escola. Curso de 9 anos, que não se encontra uma criança entre 7 e 14 anos vendendo jornais ou engraxando sapatos, como aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Entendido? Terminou o tempo, Vossa Excelência, exatamente. Continuando a sua exposição, o eminente senador Roberto Campos tem novamente 12 minutos, me permitindo que eu o previna aos 10, de que faltarão 2. Senhor presidente, eu compreendo a dificuldade do ilustre senador Luiz Carlos Prestes em determinar se o Brasil é um país capitalista ou não, simplesmente porque o capitalismo não é um dogma como o socialismo, é um processo. Há várias formas de capitalismo em constante mutação, e essa é uma das vantagens do sistema.
pode absorver enormes variantes, inclusive variantes socialistas. Poder-se conceber em qualquer país socialista o espetáculo de um presidente capitalista, Valéry Giscard d'Estaing, transferindo o poder a um presidente socialista que se propunha a implantar o socialismo, tarefa, aliás, na qual fracassou e provavelmente encontrará um insucesso eleitoral. Pode-se imaginar Gorbachev, na União Soviética, transferindo o poder a um candidato vitorioso em eleições democráticas e que quisesse implantar um sistema econômico diferente, um capitalismo moderado, digamos, inconcebível. A beleza do capitalismo é precisamente não ser um dogma, não é rígido, muda no curso do tempo, absorve valores culturais diferentes. O Brasil será no máximo um protocapitalismo, quer dizer, um capitalismo embrionário. Não chegou a se desenvolver como um país capitalista, exceto em poucas áreas do território nacional, e nessas áreas subiu o padrão de vida, aumentaram a produção e a produtividade, sem dúvida. Não sou tão fatalista como o nobre senador ao predizer que ao capitalismo se seguiria o socialismo. Essa lei do determinismo histórico foi uma das grandes falhas da profecia marxista. A rigor, o profetismo marxista está desmoralizado. Marx fez 3 grandes profecias, todas as 3 falhas. Primeiro, que haveria uma tendência inevitável de proletarização. Ora, o que houve foi uma contínua acessão das classes proletárias à situação de classe média. Não houve uma proletarização da classe média, houve um aburguesamento da classe proletária. Segunda profecia, repetida agora pelo nobre senador, é a da explosão do capitalismo. Mas hoje os analistas econômicos concluem que se há perigo de explosão econômica é muito mais nos países socialistas, que estão com baixa produtividade, retardados na corrida tecnológica e que são, aliás, humildes mutuários dos países capitalistas. Estão recebendo empréstimos, estão altamente endividados. Ultimamente se disciplinaram um pouco, mas são devedores. O sistema socialista, portanto, não foi capaz de prover um ritmo constante e estável de desenvolvimento econômico. A União Soviética é hoje o grande ladrão mundial de tecnologia, rouba tecnologia. Tem empresas em Zurique para roubar tecnologia. Por quê? Não conseguiu acompanhar o passo tecnológico. A China está agora muito mais realista, entendendo que pode absorver capitais e que o meio estrangeiro, sem prejuízo de sua soberania, e que o meio de acelerar seu desenvolvimento tecnológico é exatamente fazendo associações com empresas capitalistas, como, aliás, o estão fazendo países outros que a União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia e assim por diante. A terceira profecia falha, e esta é grave, de Marx, foi que, com a criação da sociedade sem classes, supostamente, feneceria o Estado. Desaparecido o conflito de classes nos países socialistas, feneceria a mão opressiva do Estado. Meus senhores, nunca o Estado foi tão opressor, tão tirânico, tão despótico, como nos países socialistas, que não admitem liberdade de viagem, onde ninguém pode escolher a sua profissão, onde o operário não pode escolher o lugar onde trabalha, onde não pode fazer greve. O Estado opressor não é uma figura dos regimes capitalistas. Nesses, os governos capitalistas caem às vezes e são substituídos por partidos de orientação socialista, como sucedeu na França, sucedeu já no passado na Inglaterra, houve agora uma reação conservadora, como sucedeu na Alemanha, onde várias vezes se alternaram o Partido Cristão Democrático, de tendência socialista, e o Partido Social Democrático, que é de tendência socialista. Na Itália, nós assistimos agora ao fenômeno de um país capitalista, onde o maior partido é um partido capitalista de democracia cristã, governado por quem? Por um socialista. Cite um caso da Cortina de Ferro onde isso poderia existir. Mas voltemos ao caso de Cuba. Sem dúvida nenhuma, Cuba conseguiu aquilo que Churchill chamava uma distribuição equitativa da miséria.
Churchill distinguia entre capitalismo e socialismo. Dizia ele, o capitalismo distribui injustamente a riqueza, o socialismo distribui equitativamente a pobreza. O que Cuba está fazendo é uma distribuição equitativa da pobreza. Fez uma obra social importante de saúde, de educação primária, mas Cuba, ao início do processo, era um dos países de mais elevada renda por habitante da América Latina, com terras fertilíssimas. Dependia pouquíssimo de importação de alimentos. Hoje, Cuba, após 25 anos de revolução, o que é Cuba? É um país totalmente dependente da monocultura do açúcar. Ainda representa 92% da produção agrícola. Cuba, com terras fertilíssimas, ao invés de ser exportador de alimentos, que é Cuba, gasta 25% da receita de suas exportações para importar alimentos. O Brasil, que não é um modelo de produtividade agrícola, gasta apenas 5% da sua renda de exportações para produzir alimentos, ou para importar alimentos, quero dizer. Lembro-me da Conferência de Punta del Este, em 1961, quando ouvi de Che Guevara afirmações do seguinte tipo: em 10 anos, Cuba será o maior produtor de aço da América Latina e o maior produtor de níquel. Senhores, não é uma coisa nem outra. É ainda uma melancólica monocultura. E um país que visivelmente se empobreceu. E um país que perdeu 10% da sua população. Imagine se fosse esse paraíso terrestre que nos indica o senador. Fugiriam os cubanos de canoa para Miami e para outras áreas do Caribe? Não, não fugiriam. Ficariam nesse paraíso terrestre, onde tem tudo. Educação, saneamento. Na realidade, Cuba não fez outra coisa senão distribuir equitativamente a pobreza. É um mérito, é um mérito. É melhor ter uma pobreza igualmente distribuída do que ter desigualmente distribuída. Mas é muito melhor ter também riqueza a distribuir. É isso que os países socialistas não têm assegurado. Contemplemos a agricultura. Marx disse, de certa feita, que a vida rural era uma cretinice, falou na cretinice da vida rural. Que crueldade! E houve uma vingança, a vingança dos camponeses. Praticamente nenhum país socialista conseguiu êxito na agricultura. A Rússia continua sendo, apesar de suas terras férteis e suas longas extensões aráveis, o maior importador de alimentos do mundo. Importa 20% do comércio mundial de alimentos. 46 milhões de toneladas de grãos. Os países da cortina de ferro que lograram melhorar as condições de vida rural e tornar a agricultura mais atraente foram precisamente aqueles que liberalizaram sua agricultura e que introduziram incentivos de mercado na agricultura. Hungria é um caso, o outro caso é a China, que recentemente conseguiu um enorme surto de produção agrícola, conseguiu resolver o seu crônico problema de fome. Como? Socializando e coletivizando mais a agricultura através das comunas? Ao contrário, abandonando as comunas e permitindo um grau razoável de privatização na agricultura. Privatização disfarçada sob o nome de aluguel de terras. É, na realidade, uma propriedade contrato de propriedade a longo prazo disfarçado sob a denominação de aluguel e com permissão para a venda de boa parte do produto nos mercados livres. Conseguiu conseguiu resolver o seu problema agrícola, mais do que o Brasil o tem conseguido. Consideremos o Vietnã, era um exportador líquido de alimentos, hoje um dos maiores importadores do mundo. Onde está o bem-estar social? Se uma civilização de base inteiramente agrária, muito pouco indústria, não consegue sequer alimentar sua população. E não adianta melhorar apenas alguns itens do pacote familiar, educação, saúde. Se fosse assim, nós não teríamos tido o espetáculo de vietnamitas afogando-se no Golfo de Tonkin, desesperadamente à procura de outras situações mais favoráveis em países capitalistas. O problema latino-americano é triste. Trata-se de uma área bem dotada de recursos naturais, que infelizmente não conseguiu
aproveitá-los em benefício do povo de forma satisfatória, se não em interregnos discretos. Por que isso? Fatores culturais, talvez. Sabemos que a herança portuguesa e espanhola não foi uma herança capitalista, muito mais uma herança mercantilista. Em segundo lugar, esses países não controlaram o crescimento da população, como fazem, aliás, os países da Cortina de Ferro, como está fazendo a Ásia. Terceiro, esses países se entregaram a sonhos socialistas e coletivizantes, fazendo com que o governo abandonasse suas funções mais básicas de correção da pobreza absoluta para se tornar um ineficiente investidor industrial. Este é o problema da América Latina: insuficiente capitalismo, não excessivo capitalismo. Ora, acabemos com esse romantismo de Cuba. Quem examina a estatística de produção agrícola de Cuba chega à conclusão que foi um grande desastre agrícola e não houve de maneira nenhuma a diversificação que se esperava. Não houve industrialização. Hoje ainda é total a dependência do açúcar importado. E, a rigor, a Cuba é um melancólico cliente da União Soviética, que ele tem que fornecer petróleo abaixo do custo e comprar açúcar acima do custo para manter o país flutuando. Triste, triste, colossal, miserável dependência. Senhores expositores, senhores jurados, senhores telespectadores, nós vamos fazer por hoje